Bom dia, amados e preciosos irmãos. A graça do Senhor sempre tem sido constante em nossas vidas. A paz, a alegria, porque Deus é maravilhoso e misericordioso. Bem, nós temos falado sobre a liberdade que o amor provoca. O amor liberta. Sim, o amor traz liberdade. Mas, pelo outro lado, a iniquidade prende. O amor nos livrou da lei do pecado. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Me libertou da lei do pecado. E nos colocou no reino do seu amor. O amor, ele libertará todos aqueles que atentarem para a palavra do Senhor. Mas a iniquidade estará prendendo, porque a iniquidade prende. O iníquo é aquele que pratica a iniquidade, é o indivíduo que já está acostumado a pecar. Não se importa mais com as consequências, nem tem vergonha de cometer os pecados. Ele não tem vergonha de ser iníquo. Muitas das vezes, os crentes, eles têm vergonha de serem crentes e passam a agir como quem não é crente em certos lugares. Agir de forma contrária àquilo que o cristianismo na verdade é. Não que ele seja um iníquo, mas pode acontecer de deslizar entre colegas. A gente percebe que você vê uma pessoa sozinha é uma coisa. E quando a gente vê um estudante só, ou no máximo dois dentro de um ônibus, o comportamento é um. Só que depois que tem uma turminha maior, o comportamento é outro, né? As coisas mudam e eles se tornam diferentes. Modo de falar, modo de agir, de criticar das pessoas. Então, dependendo do ambiente, eles chegam a dizer, o homem é o fruto do meio, né? Meio ambiente. Mas quando qualquer pessoa atinge essa lei do amor, a lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Ele pode estar só e estar rodeado de iníquos. Ele não vai agir como eles. Ele permanecerá no seu modo. Ele tem vida própria. Ele tem a força própria que o Espírito de vida em Cristo Jesus lhe dá. Ele alcançou, por fim, a liberdade. Passou daquele período da escravidão, do pecado e da morte. E agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. A iniquidade prende. Vejamos.
as Escrituras afirmam isto. Em Provérbios capítulo 5, verso 22, está escrito: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem, com as cordas do seu pecado é detido. É um prisioneiro. É um prisioneiro das coisas erradas. É um prisioneiro da desobediência, da transgressão. Portanto, vive preso dizendo que é livre. Um dos enganos terríveis que dilacera o homem e a mulher é o engano. Eles estarem pensando que estão livres, que nem percebem que estão simplesmente presos nas garras do pecado, praticando iniquidades. E vai praticando uma iniquidade hoje, é como uma mentira, né? Uma hoje, outra amanhã, um erro hoje, outra amanhã, e aquilo vai envolvendo o indivíduo até o ponto que ele se acostuma e aquilo não é mais não entristece ele, não o perturba, ele acostuma a pecar. Já não se importa mais com as consequências e já passa a imaginar que aquilo não é errado, que não trará consequências nenhuma. Chega o ponto de não ter vergonha de praticar aqueles atos errados. Porque as suas iniquidades o prendem, com as cordas do seu pecado ele é detido. Assim é o ímpio. Porque todo aquele que comete pecado, Jesus diz em João 8,34, que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Se torna então escravo da maldade, se torna então escravo da injustiça. Ele se torna escravo do pecado. E às vezes ele não tem força para sair daquilo ali. Precisa-se de uma força maior para libertar aquela pessoa. Precisa dessa força gloriosa da fé. Precisa dessa força gloriosa que a palavra de Deus produz no coração do homem. É necessário que se alcance essa liberdade. É necessário de que você ouça e compreenda a palavra do Senhor. Que o pecado aprisiona, a iniquidade aprisiona. Só o amor é quem liberta. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, que ali, quando os apóstolos estavam realizando as obras do Espírito Santo, creu nele um homem chamado Simão. E ele iludia as pessoas. Ele iludia com artes mágicas. Ali estava aquele homem ali. A ilusão, o engano, ele sempre caminhou junto com os povos. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria e dizia ser um grande homem. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, pensando que ele tinha um grande poder de Deus. Mas logo que ele viu as maravilhas do Senhor, ele creu, foi batizado, estava de contínuo com Filipe. E quando ele viu os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, eles estavam atônitos.
E quando os apóstolos saíram de Jerusalém e foram até Samaria, orar para que eles recebessem o Espírito Santo, eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu aquilo, ficou assustado. Quando viu que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele tentou comprar aquilo. Ele tentou comprar. Ele queria fazer a mesma coisa e pensou que o seu dinheiro lhe daria aquilo. Ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O dinheiro. Quem tem dinheiro acha que pode comprar até Deus, né? Pode comprar a inocência, pode comprar a pureza, pode enganar muita gente, pode escravizar muita gente, pode, mas há coisas que o dinheiro é insuficiente, por mais que o tenha. Então, quando ele ofereceu o dinheiro, Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha, mas aquele homem, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu e clamou. E ele disse: orai por vós, por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. E clamou por misericórdia. Ele não se manteve na sua posição ridícula de querer comprar os dons de Deus com dinheiro. Ele não se manteve naquela posição e buscou pela liberdade que o Espírito, que o amor concede. A iniquidade prende, o amor liberta. É melhor ser liberto pelo amor do que aprisionado pela iniquidade. E todos os presos pela iniquidade se julgam libertos. Nada me condena, nada me acusa, tenho as minhas mãos limpas, vivendo a iniquidade, porque ele acostumou em fazer o erro, acostumou em praticar a iniquidade, acostumou em enganar, em mentir, e aquilo não mais o entristece, ele já não tem mais vergonha de cometer aquele pecado. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vamos permanecer no amor de Deus. Não vamos nos tornar prisioneiros da iniquidade, da transgressão, da desobediência. E homens presos, vencidos pelo pecado, pela corrupção, pelo adultério, pela mentira, pela cobiça, pela ganância, estão às vezes prometendo liberdade às pessoas quando eles mesmos são prisioneiros. Cristo, sim, tem a liberdade que você precisa. Tem a liberdade real, autêntica, a única liberdade real que existe, que liberta o homem do pecado, da injustiça, da maldade, da inveja, do ódio, e o faz triunfar sobre tudo aquilo que é errado. Ele sim tem liberdade para dar.
Mas essa maioria de liderança e sistema religioso prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Apeguemos-nos à palavra, à verdade que liberta. Cristo é a única liberdade, meus irmãos, é o único caminho, porque é a única verdade e só nele existe vida. Só nele há liberdade, só nele há paz, alegria e gozo, pois ele é a fonte de toda boa dádiva. Que Deus nos ajude, nos fortaleça. Ó, quanto precisamos dele. Ele é tudo para mim e será tudo para ti se você o receber em seu coração. Deus te ajude e te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.